Ok, vamos nós. Então, vamos começar com a oração. Algum voluntário ou voluntária, para começar a nossa última oração, nossa última aula desse módulo, por assim dizer. Algum voluntário ou voluntária? Eu posso orar. Ok, Mauro João, por favor. Senhor Deus, nosso bom Pai, muito obrigado por mais este domingo que estamos ainda em casa. Sabemos que todas as coisas estão no teu propósito, Senhor, e te pedimos que tu abrevies isso quando for o tempo determinado, que possamos nos reunir novamente, presencialmente, e voltar às nossas atividades, ser com cada um de nós, nossas famílias, pessoas que estão doentes ou passando maiores dificuldades, tu possa ser com cada um de nós, como temos orado e acompanhado no grupo, na igreja e nossas famílias pessoais. Peço que nossa concentração agora, Senhor, seja nesse tempo, seja na Tua Palavra, seja na aula, que nós possamos aprender, sermos edificados e crescermos, e que tudo isso nos fortaleça. Ser com o tio Kelso, o professor, e abençoe esse tempo. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Estamos na nossa última aula desse tema aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a tela um pouquinho. Pronto. Hoje vamos falar de tragédia e triunfo. O que é isso? Nós vamos analisar dois eventos que estão ambos no capítulo 5 de Atos e que são eventos em que Pedro participou de uma forma muito marcante. E foram eventos importantes para a igreja e ele teve um papel importante em ambos, como a gente vai ver aqui agora. Talvez alguns de vocês já tenham lido. Eu coloquei outro lá no grupo, para quem quisesse já vir inteirado. Mas, enfim, mas mesmo que não tenha lido, não tem problema, a gente vai ver agora essas passagens. Eu não vou correr, não se preocupem, e não é o capítulo todo, são só duas cenas desse capítulo, mas não vou correr. Se não der tempo de der tudo, não tem problema, fica para uma outra oportunidade, não se preocupem. O importante é a gente ser edificante com o que a gente vê, sem ter que correr para terminar tudo. Não. Se for o caso de ver só uma, a gente só vê uma cena hoje, e futuramente, quando tiver outra oportunidade, a gente apresenta o resto. Se for o caso, se não apresenta tudo hoje, vamos ver, tá bom? Mas sem desespero com o tempo, pelo contrário. Estou mais preocupado com a edificação de cada um de nós. Vamos nós. Deixa eu mexer aqui. Ué, o slide está mexendo aí? Não. Não, nem mexeu no meu também. Está um pouquinho lento aqui. Hoje está meio lento a internet. Vou tentar. Ter um pouquinho de paciência aí. Ok. Está tudo preto aí, né? O slide? Isso, pastor. Mexendo aqui, meu bicho não vai. Muito lento a internet. Eu acho que deve ser internet, eu acho. Vamos lá, ok. Na aula passada nós vimos intrépida defesa, e só para nós nos lembrarmos, houve um evento que ocasionou palavras de Pedro. Isso foi, quem lembra que evento foi esse? Só lembrando rapidamente, o que nós vimos na semana passada. Aí a dica aí, uma dica grande. A cura do paralítico. Isso, na cura do paralítico, na porta do templo, e Pedro e João o curaram, quer dizer, Cristo curou através deles. Então, eles foram chamados ali, praticamente presos, não chegou a ser preso para ficar na prisão mesmo, mas foram chamados para se explicar diante do Sinédrio. Então, foi aquele famoso discurso em que ele falou da pedra angular, tá bom? Então, hoje, dando continuidade, tragédia de triunfo, capítulo 5, vamos ver duas cenas como eu mencionei, e a primeira delas é a tragédia. Talvez vocês já saibam a que está se referindo. Até a ilustração aí já dá para saber de que se trata. Mas vamos lá abrir em Atos, capítulo 5. Quem quer ler... Mas antes de começar a ler um pouquinho do contexto. Naquela época, a igreja estava muito entusiasmada, então foi uma época de muita comunhão com Deus, evidentemente, algo novo, o cristianismo ali, eles muito cheios de vibração, o Espírito Santo tendo descido há pouco tempo para habitar na igreja permanentemente, e muita comunhão, inclusive material. Então, eles estavam fazendo algo que não se tornou padrão, não é obrigação, mas naquela época, uma característica da igreja é que eles vendiam tudo e repartiam entre as pessoas da igreja conforme a necessidade. Então, isso não é uma ordem, nunca foi uma ordem de Deus que seja dessa forma, foi apenas algo que eles fizeram naquele momento, então teve a sua importância naquela situação, sim,
mas não se tornou uma norma nem para a igreja primitiva, tá? E hoje também não é algo obrigatório de forma alguma, não temos nada nas escrituras que nos mande a isso, pelo contrário, né? Mas foi algo que aconteceu. E, como falei, teve que ser o papel. Aliás, um parênteses aqui, é até interessante, como a gente comenta, que o livro de Atos é um livro muito transitório, é um livro histórico, ele narra o que aconteceu, tem doutrina, sim, até porque houve muitos discursos narrados no livro de Atos que tem muita doutrina, isso é doutrina. Porém, Lucas, o autor, se propõe a descrever historicamente o que aconteceu. Né? Então, muitas coisas que aconteceram não foram necessariamente o que se tornou um padrão para a igreja, mas foi como naqueles dias aconteceu. E pessoas que dizem, mas o livro de Atos é todo para hoje, quem não fala línguas, quem etc, não está cumprindo o que está no livro de Atos. Aí você pode perguntar aos irmãos daquela igreja, vocês costumam ver, os membros da sua igreja vendem todas as suas propriedades, entregam para os pastores e deixam eles distribuírem para quem eles quiserem, dentro da necessidade da igreja? Não, a gente não fez isso. Então, vocês não estão seguindo o livro de Atos, se é que vocês têm que seguir, se é que vocês entendem que é para seguir todos os pormenores, tá bom? Mas voltando para cá, vamos lá. Eu já comentei isso aí. Então, muita gente foi fazendo isso, novamente, naquele contexto, foi muito interessante. Barnabé surge em cena como um bom exemplo, ele vendeu a propriedade e doou lá e tal. Então, em contraste com o que aconteceu com Barnabé, houve um certo casal que fez diferente. Vamos ver o que aconteceu com eles. É bem conhecido a história de Ananias e Safira. Então, quem quer ler voluntariamente Atos 5, de 1 a 6? Voluntário ou voluntária? Eu posso ler. Pois não, Danilo, por favor. Atos 5, de 1 a 6. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Até o 6. Até o 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Pronto, ok. Qual foi o erro do casal? Eu devia ter dado tudo e deram só um pedaço. Qual foi exatamente? Quem saberia identificar aqui? Em que eles erraram? A omissão, omitiram. Omitiram. Será que é só... Eles prometeram dar tudo, né? Eles mentiram para Deus, né? Ok. Primeiro, não diz que eles prometeram dar tudo. Diz que eles disseram que estavam dando tudo. Não é dito que anteriormente eles, olha, nós vamos vender e vamos dar tudo. Não é dito. Pode até ter acontecido. Mas certamente, quando eles deram a entender que era o terreno inteiro. Com certeza. Né? O erro aqui não foi ter dado só a parte. Não. Eles poderiam ter vendido e dado 10%. Não tinha problema nenhum. O erro foi que eles mentiram. Entenderam aqui? Então, isso ficou muito claro. Não era exigido deles, dei 100% do terreno. De jeito nenhum. Dei o tanto que vocês quiserem. Agora, o problema foi porque eles mentiram, disseram, nós demos mais, nós demos tanto. E foi só, e não foi. Entendeu? Eles deram só metade. Não, metade não sei, parte. Ok? Então, o erro foi esse. Agora, além da mentira em si, ainda tinha outro problema aqui. Qual? Por que eles mentiram? Estavam correndo risco de vida? Chegaram e disseram para ele, se negar, diga que faça isso, então você vai morrer. Aí eles ficaram com medo e mentiram. Foi assim? O que vocês acham que tem além da mentira aqui? Será que foi o acordo que fizeram um com o outro? O acordo, se o acordo envolvia mentira, está errado, claro, né? Aliás, um ferrou o outro pecado, né? Mas além disso, além da mentira em si. Oi, acho que a Morgana quis falar aí, mas sumiu. Bom dia. Bom dia, dona Morgana. Para aparecerem pessoas boas diante dos irmãos. Ok. Eles queriam dar uma de bonzinhos.
Óbvio, eles viram, todo mundo está dando terrenos inteiros, então a gente não quer ficar de fora. Vamos dizer, quem está dando terreno todo para a gente fazer uma imagem boa, a gente fica com só metade. Ou seja, hipocrisia. Então eles foram hipócritas aqui, eles deviam ter assumido, olha, nós não queremos dar todo. Tudo bem, não tinha problema nenhum, Pedro deixou claro isso. O versículo 4, versículo 4 deixa bem claro, não tinha problema nenhum você não ter dado tudo. Tá? O problema não foi esse. Enfim, vamos prosseguir. Para quem que eles mentiram? Responda isso aí. Parece óbvio, mas eu quero ir um pouquinho mais fundo nisso. Para Deus? Para Deus. Isso, como é que você sabe, Danilo? Porque tem lá. Gostei, porque tem lá. Perfeito. Corretíssima. Agora eu vou desenvolver um pouquinho mais isso. Quer dizer que eles chegaram e disseram para Deus, no quarto deles, talvez, dizer, Senhor, eu estou dando todo esse terreno para ti, Senhor, tu sabes disso, eu estou dando todo para ti. Disseram isso para Deus, tentaram enganar Deus mesmo e levaram, foi assim. O que vocês acham? Eu não sei se foi tão conscientemente, né? Ou seja, o engano mesmo, físico assim, acontecendo, foi para quem? O engano de fato que eles achavam que estavam enganando os irmãos, né? Exatamente, pronto. Esse é o ponto. Pega esse ponto aí. Na verdade, eles enganaram ali na frente deles os irmãos, claro, chegou, especialmente, talvez, a liderança ali, eu não sei para quem que eles disseram, se era só para Pedro, para os apóstolos, para um grupo grande, não sei, mas para quem quer que ele tenha dito, olha, está aqui o dinheiro do campo, deu, ele enganou essas pessoas. Não é que ele quis enganar Deus e chegou o momento dele orar mentindo para Deus. Não. Então, mas se ele enganou foi os irmãos, como é que Pedro está dizendo que ele enganou foi a Deus? Como é que pode? Ou não é enganar, desculpa, ele não enganou a Deus porque Deus não acreditou naquilo, óbvio. Mas ele mentiu para Deus. Por que Pedro disse isso? Olha, tem uma coisa importante por trás desse fato e dessa minha pergunta. Pegaram onde eu estou querendo chegar? Kelson. Oi. Monique, fala. Oi, Monique. Eu notei pela voz que não era o Ives. Certo. Seria um elemento aí, assim, a seriedade da igreja, porque os irmãos estavam representando ali, né, a pessoa de Deus. Perfeitamente, Monique. Olha, uma lição de saída disso que não está tão explícita, a gente vê nas entrelinhas aqui, é essa. Primeiro, quem mentiu para a igreja, mentiu para Deus. É evidente isso aqui, porque, na verdade, na prática, eles mentiram foi para a igreja, mesmo que representativamente para a liderança, foi para a igreja. E Pedro disse, vocês mentiram para Deus, ou seja, mentiu para a igreja, mentiu para Deus. Olha o peso da igreja. É muito forte. Será que a gente tem uma base bíblica para corroborar o que a gente está dizendo aqui e dizer que realmente quem faz uma coisa com a igreja está fazendo é com Deus ou com Cristo? No momento em que Saulo tem um encontro com Jesus Cristo, em que Jesus pergunta a ele, Paulo, por que me persegues? Perfeitamente, Helder. Atos 9, mesmo livro que a gente está aqui, vai lá para o capítulo 9, versículo 4 e 5. Olha, é bem conhecido, mas não custa nada a gente ler. Helder, você podia ler, por favor? Estamos em Atos 9, 4 e 5. Olha só. Entendeu, Helder? Pode ler, Edu? Não, pastor. Tá bom, vamos lá. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante. Paulo estava perseguindo, era a igreja, mas Cristo disse, você está me perseguindo. Interessante. Tem outra passagem, que eu não vou entrar em detalhes, é outro contexto aqui, mas lá em Mateus 25, um certo julgamento das nações, quando Cristo voltar, o critério que ele disse, ele ia recompensar pessoas que tinham feito um bem para, no caso, eu entendo que seja para Israel, para os judeus, e Cristo diz, cada vez que você fez para um deles, você está fazendo para mim. Ou seja, o povo dele, quem fez para o povo de Deus, no caso, no contexto lá não é o nosso, mas quem fez para o povo de Deus, está fazendo para ele próprio. E tem uma passagem no Antigo Testamento, que não posso deixar de mencionar. Olha
o paralelo, digamos assim, disso que a gente acabou de ver no Antigo Testamento. Quem tocar em vocês, complete a frase. Quem sabe? Quem tocar em um de vocês, 3 pontinhos. Vamos lá, para Zacarias 2:8. É a segunda parte do versículo, mas para não pegar, eu leio o versículo todo, mas o que importa é a segunda parte. Zacarias 2:8. Olha que coisa linda aqui. Quem quer ler? Voluntário ou voluntário? A Zacarias só ele vai para o fim do Antigo Testamento e vem voltando, que é mais fácil do que na sequência normal. Vem voltando, que é mais fácil, que é o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Posso ler, Kelson? Ok, Marli, por favor. Rogério respondeu aí. Vai lá, pode ler, Marli. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina de seu olho. Isso, a pupila, em outras palavras, a parte mais sensível do nosso corpo é o olho. Pode ver, qualquer coisa que toca no olho, você imediatamente fecha. Pois é, quem tocar, no caso ali, um judeu, era o contexto aqui, toca na menina do olho de Deus, ok? Vamos lá, então voltando para cá. Agora, além dele ter mentido para a igreja, através quer dizer, mentiram de primeira mão para a igreja, mas foi mentindo para Deus. Mas aqui também nós vemos que o próprio Pedro fala que ele mentiu. Perceberam aqui? Eu já respondi, já leram aí, perguntado antes de ter falado. Mas tudo bem, vamos voltar para o nosso texto, Atos 5. Pedro, quando fala que eles mentiram para Deus, ele repete essa frase e vocês acabaram de ver, mas tudo bem. Mesmo assim, o que Pedro diz? Vocês mentiram para Deus, mentiram para... Isso é importante. Eu não vi a frase. Ótimo. Quando quando Pedro diz, vocês mentiram para Deus, depois ele repete a frase, mas ele não diz Deus, ele diz, o que ele fala? Eu não sei, não. Tentou o Espírito do Senhor? Não. A resposta está correta, mas é bem no comecinho. Aí ele fala, para que mentisse aos Espíritos Santos. Ao Espírito Santo. Ok. No versículo 3, vocês mentiram para o Espírito Santo. E logo no versículo 4, ele fala que vocês mentiram para Deus. Isso é interessante. Pode dizer, mas é óbvio assim, mas interessante. Esse é um versículo importante. Quando você for estudar a doutrina do Espírito Santo, você começa logo provando que ele é uma pessoa e provando que o Espírito Santo, que alguns podem achar, o Espírito Santo é uma força, é uma emanação divina. Não, o Espírito Santo é Deus. Então, um dos textos provas é esse que vai ser usado. Mostra que o Espírito Santo não só é um ser pessoal, mas ele é Deus. Está aqui uma prova. Porque Pedro usa, como se diz, intercambiavelmente. Ele usa, vocês mentiram para o Espírito Santo, vocês mentiram para Deus. Ou seja, está chamando o Espírito Santo de Deus aqui. É só uma informação interessante desse texto aqui, tá bom? Vamos lá. E aí eu já comentei isso aqui. Tudo já foi comentado. Que é isso? Divindade do Espírito. Perfeito, Rogério. Isso mesmo, divindade do Espírito Santo. Então, quando você for estudar pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, certamente esse versículo vai estar lá nos versículos que você vai ler. Outra lição que eu quero trazer aqui sobre isso. Tem uma palavra no versículo 3 e 4 que é repetida. Descubra. Eu sei, nós não estamos estudando do grego, o original, eu sei disso. Mas mesmo na sua versão, na minha versão, provavelmente a minha está repetida, com certeza. Provavelmente na sua versão também vai estar. Tem uma palavra que, mesmo no português, a mesma palavra aparece no 3 e no 4. Não é mentir, não, é outra palavra. Qual é? Coração. Boa, Solange. Legal. Será que a gente pode tirar uma lição do que é dito acerca do coração nos 2 versículos? Porque enganoso é o coração. Ok, mas o que Pedro diz nos 2 versículos sobre o que aconteceu com o coração de Ananias, no caso? Segundo Pedro disse aqui. Ele foi enchido pelo desígnio lá de mentir, né? No versículo 3, Satanás encheu o coração, Satanás. Isso, no versículo 3, Satanás encheu o teu coração. Mas no outro versículo, o que ele diz? Assentou no coração esse desígnio. Interessante. Olha que lição importante a gente pode ver daqui. Por um lado, foi Satanás que encheu.
Por outro, ele foi 100% culpado, 100% responsável porque ele permitiu que o desígnio ficasse. Então, nunca pense, eu não tive culpa desse pecado, foi Satanás, então eu não consegui resistir, mas foi ele, né? Ele é mais forte do que eu. Não tem desculpa. Porque, por mais que ele seja culpado, eu sei, sim, ele fez isso, ele levou a isso, tá, mas a responsabilidade é nossa. Então, cabe a nós guardar o coração e quando vierem as tentações, eu não quero. Eu não vou aguardar esse desígnio no meu coração. Interessante isso aí. Os dois agentes do pecado, Satanás e o nosso próprio pecado que acolheu aquilo ali. Tá bom? Achei legal isso aí. Vamos lá. Prosseguindo a narrativa, vimos que ele morreu por algo terrível no sentido humano, né? Uma morte sumária, né? E evidentemente de uma forma, uma intervenção direta de Deus. Deus pode até ter feito algo natural ali, um infarto fulminante, sei lá o quê, uma coisa no cérebro. Não sei que eu não sou da área médica, mas certamente sei que tem coisas que matam na hora. Pode, mas mesmo que tenha sido, foi sobrenatural porque foi naquele momento exato. Então é como, lembra daquele terremoto na oração que nós lemos do capítulo 4? Eles oraram e a terra tremeu. É óbvio que não foi um terremoto, uma coisa natural. Deus usou aquilo ali, os fenômenos geológicos, sei o que for, mas para fazer uma coisa, algo sobrenatural naquele momento. Enfim, voltando para cá, se Deus usou alguma coisa na medicina para atacá-lo ali e ele morrer, mas não é nenhum assunto. É óbvio que foi intervenção divina direta. Por isso que eu digo que foi algo miraculoso, no sentido de que Deus operou ali, tá bom? Mas voltando, vamos ver para Atos 5, 7 a 11, que é o que aconteceu agora com a Safira, a esposa. Posso ler, Carlos? Pois não, Tiago. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ele respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam na porta. Acharam na morta, né? Morta. E levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Isso. A Safira chega 3 horas depois, aliás, alguns até acham um pouco estranho, como é que pode? Os críticos da Bíblia, que dizem a Bíblia é cheia de mitos, não é verdade, então vão dizer, como é que pode? Essa história é incoerente. Como é que Safira, 3 horas depois, um certo tempo, nem soube que o marido tinha morrido, todo mundo soube disso, como é que ela não soube? Não tem nada de mentira aqui, é tudo verdade, realmente Safira não soube. Pode parecer estranho aos nossos olhos, que seja, é um pouco estranho, como é que ela passou 3 horas depois, muita gente soube e ficou com medo, como é que ela não soube? Não tem problema. O fato da gente não entender o motivo de uma certa coisa não desfaz a veracidade se a Bíblia diz aquilo. Seja como for, realmente aconteceu isso, por estranho que seja, provavelmente, uma possibilidade, as pessoas ficaram com receio de contar para ela. Ficaram tão apavorados que disseram, rapaz, não está nem com coragem de contar para ela. Aliás, a gente passa um pouco por isso. Né? Em outras situações, quando alguém falece mesmo, a gente fica receoso de contar para a pessoa. Sim, e naquela ocasião, parece que pouparam. Provavelmente, talvez ela tenha saído para algum lugar mais longe, não sei. Seja como for, é uma especulação, mas fica só o registro de que é algo inusitado. Como é que ela chegou lá e não sabia de nada, novamente, talvez um impacto tão grande que eles tiveram receio de contar para ela. Talvez? Vamos lá. Não fica claro se Pedro perguntou para ela, quando ele disse, você vendeu por tanto, não fica claro se ele perguntou o valor real que ela vendeu, tipo assim, confrontando, olha, vamos supor que eles venderam por 30 mil reais, chutando aqui, para a gente entender. Venderam por 30 e deram 15. Se Pedro tiver perguntado, sua filha, você vendeu foi por 30, ou seja, a verdade. E ela, se for o caso, ela disse, foi por 30 mil, ela confessou, pode ter sido. Mas Pedro pode ter testado a Safira aqui, não é claro o texto. Ele pode ter dito, vocês venderam por 15, que é o tanto que é a mentira, né, dela. Vocês venderam por 15? Ela, foi, vendemos por 15. Então, mais uma vez ela mentiu, se for o caso, e talvez houvesse uma possibilidade de, se ela tivesse se arrependido ali, ter sido poupada.
é especulação, não posso afirmar. Já que a gente está estudando um texto, é bom a gente ver as possibilidades. Agora, seja como for, seja Pedro tendo dado a oportunidade dela dizer a verdade, sempre não tendo mais jeito, de qualquer jeito, na Bíblia nós temos exemplo dos dois casos. Pessoas que pecaram e se arrependeram e Deus poupou do juízo ou diminuiu, sim, mas também tem situações de pessoas que pecaram, se arrependeram, mas mesmo assim Deus mantém? Teve. Davi foi um, Moisés foi outro, que se quebrantaram por causa do seu pecado, mas Deus manteve o juízo. Então, seja como for, estou só trazendo a nível de informação, de curiosidade, mas é só para a gente saber. Não sabemos exatamente se Pedro estava dando a oportunidade para ela dizer a verdade ou se não tinha mais jeito mesmo, só para a gente saber. Tá bom? Já comentei isso. Bom, tentar o Espírito do Senhor. Pedro diz, vocês tentaram o Espírito do Senhor. Como é que é isso? Possivelmente a ideia de que eles foram pecando e vindo até onde Deus suportaria. Não conscientemente, vou tentar a Deus. Não, eles não estavam conscientemente, vou tentar a Deus. Não, mas o que eles fizeram, se eles eram crentes, e eu acho que sim, não posso provar, mas seja como for, eles foram pecando e achando, Deus não vai se importar não, Deus não vai, ele não vai ter problema não, vamos indo. E estavam tentando a Deus, a ideia seria, sem nem saber que estavam tentando nesse sentido. Agora, claro, tentando de maneira de dizer, porque Deus não é tentado pelo mal, né? Não é uma tentação real, vocês entendem o que está sendo dito aqui. Estavam provando aqui, testando. Lições dessa tragédia, como nós vimos aqui. Aliás, nós vimos que havia um grande temor sobre a igreja, ficaram apavorados. Claro, imagine no culto da luz do mundo se acontecesse uma coisa dessa. Alguém foi mentindo para a igreja, no dízimo, sei lá, o que foi, dar uma oferta para a igreja, olha, eu estou dando todo o terreno, o terreno inteiro da igreja, está aqui, e deu só metade, e, morreram ali no culto na frente de todo mundo. É algo, todo mundo fica apavorado, lógico, é natural, né? Então, houve isso. Mas vamos ver algumas lições aqui. Primeiro, nosso Deus completem a frase. Alguém talvez até conheça essa referência decorada, não sei. Completo. Pode pescar lá. O que é? Quem quer responder? Vixe, que silêncio. Fogo consumidor. Fogo consumidor. Olha, pastor, o senhor disse para a gente ler Atos 5, mas começa a perguntar de Zacarias, Hebreus. Não, mas aqui eu tenho referência. Mas aqui tem referência aí. Eu disse para vocês pescarem. Fogo consumidor. Olha, interessante. Nós sabemos que Deus é maravilhoso e é misericordioso, clemente, bondoso. Não tenha dúvida que é. E é mesmo. Mas ele é severo. Ele odeia o pecado, não nos odeia jamais. Pelo contrário, ele ama os servos dele, não tenha dúvida. Mas o pecado ele odeia e por amor a nós, ele nos disciplina. Bom, novamente, não posso provar se a Anania Safira era crente ou não, mas pessoalmente eu creio que sim, e foi uma disciplina de Deus, mas independente disso, Deus mostra a aversão que ele tem ao pecado, e no caso, no crente, ele disciplina mesmo. Aliás, Hebreus, não precisa ir lá, mas Hebreus mesmo, capítulo 12, um pouco antes disso, diz que aquele a quem Deus não disciplina, nem filho dele pode ser. Então, se você vê um crente, aliás, alguém que se diz crente, um crente nominal, que faz tudo errado e não acontece nada na vida dele, você pode dizer, rapaz, ele está tudo dando a entender que essa pessoa nem crente é, porque Deus disciplina os filhos dele, tá bom? Sua disciplina é dolorosa. Não brinquemos com Deus, não façamos isso. Olha, Davi que o diga. Até o fim da vida dele, ele colheu consequências amargas de uma noite. Não só de uma noite, mas daquela noite com Batseba, e a consequência daquilo ali, uma coisa foi levando a outra, mandou matar Urias, enfim. Mas tudo isso, isso aí, para a disciplina perseverar. Muito bem, está aqui a referência. Viu? Enfim, e por causa daquilo ali, Davi colheu consequências com o resto da vida. Deus poupou a vida dele, podia ter tirado o reinado dele, não tirou, misericórdia, e manteve a comunhão com ele próprio. Deus é maravilhoso, e Davi era um homem apaixonado pelo Senhor, no melhor dos sentidos. A gente vê isso nos Salmos. Tem um salmo, que é o Salmo 63, que ele escreveu, provavelmente quando ele estava fugindo do filho dele, Absalão. Olha que salmo lindo, porque tua graça é melhor do que a vida. Lindo, lindo, lindo. Enfim, Deus não tirou de Davi, em termos definitivos, a comunhão. Por alguns momentos, sim, mas quando restaurou, espetáculo, a comunhão, mas com muito sofrimento. Tá? Enfim, olha só, Atos 2:23 diz que Cristo ia matar os filhos de Jezabel e tal. Enfim, ele mata pessoas. Né? E quando ele voltar, ele vem matando pessoas literalmente, mas esse é outro assunto.
né? Portanto, fujamos do pecado. Não tentemos a Deus. Se a gente sabe que é uma coisa errada, não faça, seja o que for. Uma coisa que você está assistindo, ouvindo, fazendo, pensando, sentindo, seja o que for. É pecado? Não faça. Corra, peça a Deus, Senhor, me livre disso. E tome todas as providências que tiver ao seu alcance para não cair naquilo. Não faça isso. A disciplina de Deus é rigorosíssima, misericordiosa também, a disciplina dele, eu sei. Mas às vezes Deus e quando ele nos ama e sabe que as implicações de uma certa falha nossa, ele vai fundo. Ok? Cuidado, aqui eu já comentei. Exatamente a questão da igreja foi comentado. Uma coisa interessante. Será que a gente vê hoje pessoas mentindo, quer dizer, morrendo porque mentiu? Não. É claro, então é porque depois de Ananias e Safira, ninguém mais na história mentiu para a igreja. Né? Entendeu? Você conhece alguém que você pode dizer, olha, ela mentiu para a igreja e morreu por causa daquilo. Morreu ali na hora. Você conhece alguém? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Né? Ou seja, não aconteceu mais. Tudo indica. Né? Então, a gente pode deduzir, claro, não aconteceu mais nada sobre isso. Ninguém mentiu para a igreja mais, então ninguém fez essas coisas erradas. Então, por isso que ninguém morreu mais. Se hoje estivesse acontecendo isso, as pessoas estariam morrendo. É ou não é? O que vocês acham? Estaria morrendo hoje? É o que você vê? Vixe, que silêncio sepulcral é esse? Hoje a gente vê as pessoas mentindo de todo jeito, né, pastor? Pois é, Morgana. E estão morrendo aí, assim, fulminantemente? Então, não. Como é que pode? Então, será que Deus mudou de visão, assim, de ideia? Ele mudou de procedimento no sentido de que ele mudou de postura mesmo. Era grave, mas não é mais grave. Será que é isso? Ou Deus continua com o mesmo ponto de vista? É gravíssimo e merece uma disciplina, punição, seja o que for, da morte. Será que Deus mudou nesse aspecto? Não. Não, ele não mudou. Ele continua sendo Deus justo, vendo todos os pecados, mas com relação a nós, crentes, todos os nossos pecados já foram perdoados em Cristo. Então, mesmo quando a gente mente, e Satanás nos acusa, Jesus está lá para nos defender. E Deus nos trata com graça e misericórdia. Ok, mas eu concordo com tudo que você disse em si, as coisas estão corretas. Agora, isso quer dizer, porque o nosso pecado foi pago por Cristo e ele nos trata assim, quer dizer que quando a gente pega é menos grave do que Ananias e Safira fizeram? Está entendendo? A colocação é essa. Ananias e Safira, eu não posso provar que eles eram crentes, não posso. Agora, eu posso provar que tinha outras pessoas que, aliás, eles se diziam crentes, Ananias e Safira, evidentemente, eles se confessavam cristãos, com certeza, porque estavam envolvidos na igreja, né? Mas tem outras situações também de disciplina que Deus levou matando, pessoas que estavam ceando indignamente, 1 Coríntios 11, pessoas da igreja que cearam indignamente, Deus matou a pessoa, levou para si, né? Então, o fato do pecado ter sido pago por Cristo, eu concordo com você, claro, foi pago, é maravilhoso, mas não nos isenta das disciplina de Deus. Não é uma punição a nível de condenação, não, condenação foi embora, Cristo pagou, mas é no contexto da disciplina como de um pai para um filho, e dói, né? Então, e nós sabemos, bem provável que talvez você conheça pessoas, ou eu, que tenha morrido por disciplina. Não estou dizendo que todo mundo que morre é por disciplina, claro que não. Mas em alguns casos, pessoas que estão em pecado, a gente sabe de histórias, pessoas que começaram a entrar num pecado grave mesmo, morreu. Um acidente, sei o que for, uma coisa, ou uma doença, sei lá. E a gente sabe, ela estava em pecado grave, bem provável que Deus tenha levado como disciplina, está desonrando tanto o meu nome que veio embora. Seja como for, no caso dessa lição que Deus deu em nota, eu entendo que essa lição para a igreja, por que a igreja ficou tão apavorada? Porque eu acho que eles estavam interpretando Ananias e Safira como sendo crentes. Porque, veja bem, a igreja sabia que cada um era um crente, sabia, eu sou crente. Ananias e Safira morreram dessa forma. Mas eles não eram crentes, então não vou ter nem medo. Eu sou crente. Não, por que eles ficaram com tanto medo? O meu Deus fez isso. E eu acho que está meio pressuposto ali, ou muito pressuposto, que Deus fez isso com salvos.
ou pessoas que se identificavam como salvos. Por isso que a igreja ficou com tanto medo, entenderam? Pessoas de Deus morreram dessa forma. Se eles achassem que era ímpio mesmo, ia nem ter medo. Ia ter, porque Deus fez isso. Mas não um medo tão grande, porque eles acharam que estaria fora. Mas não, isso eu não vou pecar mais, não. Porque olha o que Deus fez com Ananias essa vida. Seja como for, não é o caso de o crente não passar por isso, não, porque pode passar. Deus não mudou de visão. Ele mudou de procedimento prático. Por quê? Porque a lição ele já deu. Eu entendo que seja isso. Por que ele não ficou repetindo isso? Aliás, ele pode até estar fazendo isso e a gente não vê. Acabei de dizer aqui. Pode ter muita gente que morre por disciplina. Pode. Mas não tem acontecido daquela forma. Ali, no momento de culto, ou não sei do culto, mas no momento ali de uma reunião formal da igreja, seja como for, mas naquele momento, dessa forma, não tem. Mas Deus faz da mesma forma ou de uma forma um pouco diferente. Mas a lição foi dada, que nós tomemos em consideração. Esse é o nosso Deus. Se ele não vai lhe matar numa assembleia da igreja ali, alguém dizendo que vai morrer agora por causa disso, que foi o caso lá. Se ele não vai fazer isso, provavelmente não vai fazer mesmo, mas ele faz de outras formas. As consequências virão, nem que seja no tribunal de Cristo. Ou seja, é possível que você nem vá colher, ou eu, nem vamos colher consequências práticas aqui, rápidas, fulminantes. Tudo bem. Mas no tribunal de Cristo, nós vamos ser cobrados, não no sentido de ser condenado, impossível, como o Helder muito bem colocou, condenação não tem mais. Mas nós vamos colher consequências disso, de perder bênçãos, perder galardões. Seja como for, não brinquemos com o pecado. Eu só estou corroborando o que eu já acabei de dizer, porque, enfatizando, a punição que Deus deu, a disciplina, o castigo, Deus continua sendo o mesmo Deus e continua agindo em nossa vida. Só que ele age de uma forma um pouco diferente, talvez na vida toda, de uma forma mais sutil, que nós sabemos, enfim, mas ele continua sendo. Isso mostra que nós devemos entender muito o pecado. Tá bom? Bom, cena 2, eu acho que dá para entrar. Nós temos mais uns 15 minutos. E eu acho que dá para ir lá. Alguém tem algum comentário sobre isso aí? Agora é bem diferente, isso aí, é o que a gente vai ver agora. Mas eu não queria terminar abruptamente. Agora é outro assunto. Mas, assim, dentro de Pedro, lógico. Alguém tem algum comentário? Uma pergunta. Pois não. Quer dizer. A disciplina do Senhor pode vir sobre os filhos? Nossos filhos? No sentido de disciplinar o filho em si, não. Ele pode disciplinar a gente fazendo alguma coisa com o filho. Mas não é que o filho está sendo disciplinado. É isso que eu quero dizer. Ah, entendi. Eu pequei, mas a disciplina do Senhor sobre os meus filhos? Novamente, a disciplina em si é para mim, se eu pequei. Mas ele pode usar uma doença na Ágata, minha filha? Ele pode. Não é que ela está sendo disciplinada. Eu vou estar porque eu vou estar sofrendo com a disciplina dela. Pode. E a Ágata, coitadinha, não fez nada para isso. Não, mas ele tem um plano para a Ágata. Ele ama a Ágata, minha filha. Né? Então, no caso, todas as coisas cooperam para o bem. Então, se ele permitisse uma doença na Ágata ou alguma coisa na minha filha, e vai ser usado para o bem dela, vai. E no meu caso, vai ser com disciplina. Respondendo, eu creio que ele pode fazer isso, Kézia. Minha opinião. Viu? Mais alguém? Tudo bem? Ficou claro aí? Ou alguém tem mais algum comentário? Kelso. Oi, Dênio. Dênio. Eu não sei se está bom aí o microfone, não sei se está ouvindo bem, mas... Perfeitamente. Ok. Na condição de pai, né, a gente costuma falhar na disciplina de filhos. Deus certamente não falha. Isso. Mas eu acho que todo pai já deve ter tido a experiência de disciplinar um filho e não disciplinar o outro, por opção, por escolha, ou, não sei bem, isso pode acontecer, ou até mesmo por achar que um merece e o outro não, tá? Deus também pode fazer isso, pode castigar um mais e outros nem tanto, penso eu, não sei. Sim. Ok. Bom, no nosso caso como pais, claro, quando você coloca, vou disciplinar um e não vou disciplinar o outro. Lógico, se a gente entende que um filho fez muito mais errado do que o outro, ou o outro nem errou mesmo, claro que ele vai disciplinar, o certo é a disciplinação,
né? Lógico, se a gente descarrega mais um castigo num do que no outro, mas é porque a gente gosta mais de um, a gente simpatiza mais com um, aí é erro nosso, tá? Vamos supor, dando exemplo, os 2 filhos erraram igualmente. E a gente, não, como eu gosto mais de um, eu vou ser mais mansinho com esse, e com esse eu vou ser mais duro, porque eu gosto mais duro. Aí tá errado. Mas, se entrar um fator correto mesmo, justo, por exemplo, dentro do nosso caso, filhos, um é muito mais sensível, agora eu não posso falar tanto disso, porque eu só tenho uma, né? Não posso comparar, mas é lógico que pela experiência de ver com outros, aí dá para ter uma ideia. Mas, digamos que 2 filhos, eu tenho vários irmãos também, né? Mas, enfim, vamos supor que um dos filhos é muito mais sensível do que o outro, e para esse filho que é mais sensível, você olhar assim, ele já se desmancha todo. E o outro é tão duro que você tem que dar uma peia mais forte mesmo para ele ser quebrantado. É justo, eu entendo, que o pai com um fale duro, só fale, e com o outro dê uma peia. Porque ele tá, nesse caso humano, ele está sendo justo? Tá, porque ele está punindo os dois dentro do que ele entende que vai ser efetivo na vida dos dois, tá? Então, respondendo. No caso de Deus, com certeza. Aí que Deus age dessa forma mesmo, porque ele sabe, como acho que foi o Rogério que colocou ali, né? Deus é justo, justíssimo. Ele sabe exatamente onde nos tocar. Então, um crente que é mais coraçãozinho duro, outro que é mais maleável, né? Então, Deus pode fazer a mão dele ser descarregada de uma forma mais visível, como disciplina, em um filho do que no outro? Pode. E pode estar, claro, lógico, ele sempre é justo. E ao fazer isso, não quer dizer que ele está fazendo uma como é que diz? Discriminação, no sentido de um favoritismo. Não. Isso, deferência, né? Não. Então, ou seja, ele está sendo justo, e dentro do que ele conhece na íntegra, no íntimo, ele está disciplinando os dois dentro da forma mais eficaz possível. Não sei se eu respondi tudo. Com certeza, esse foi o ponto. Você foi mais preciso do que eu na hora de perguntar. Não é na questão preferencial. Okay. Você não deixa de disciplinar um filho por questão de preferência, mas por questão de conhecimento. Deus conhece o coração de todos e aí age com justiça. Com certeza. Indiscriminadamente, né? Perfeitamente. Obrigado. Beleza. Nada. Mais alguém? Oi. Monique. Kelso, aqui no versículo 8, quando Pedro vai tratar, né, diretamente com a esposa, aqui a gente pode dizer que é um caso claro, né? Que a gente vê que ela foi parceira no pecado com o marido. E aqui deveria sim ir contra, assim, né? É um caso claro que ela deveria não ser submissa, por exemplo, e firmar, se posicionar contra o pecado, não é isso? Com toda certeza. Aliás, o nosso texto, eu acho que não vai dar tempo de entrar no outro, não. Eu acho que nós só temos mais uns 10 minutos, 15 minutos no máximo, acho que vai ficar muito corrido. Então, quando tiver outra oportunidade, eu complementar, eu falo do outro assunto que é independente desse, tá? Então, não vai ser prejudicada a aula por não ter entrado no outro. Não, são 2 assuntos tão independentes que não tem problema. Vamos ficar só nesses minutos que nos restam, a gente vai ficar só em cima desse. Vocês esqueçam a segunda cena, vou até tirar aqui do slide. Pronto. Para ninguém ficar pensando nela. Esqueça. Vamos ficar só nisso que eu acho que vai ser mais proveitoso. Então, voltando. Sim, Monique, não tenha dúvida. Aliás, por que eu mencionei o texto? Porque no outro texto vai dizer: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, se chegar num ponto em que qualquer autoridade sobre nós, seja o que for, o governo, o pai, ou mãe, ou marido, ou esposa, seja o que for, manda a gente fazer uma coisa errada, antibíblica mesmo, tem que desobedecer para estar obedecendo a Deus. Senão, a gente estaria cometendo, o óbvio que estaria desobedecendo a Deus, que é muito pior. Então, no caso, é para ser insubmisso nesse caso, não tenha dúvida, dizer, eu não vou, ponto. E eu entendo que esse é o tipo da insubmissão que Deus apoiaria. Eu sou certo disso. Agora, a maneira dela fazer é outro assunto. Chegar, fazer coisa, botar na rede social, detonar meu marido para todo mundo. Não, peraí. Entendeu? Vamos ter sabedoria. Aliás, isso vale por 2. Para o marido, para a esposa, para qualquer um. Não estou sendo machista, não. Qualquer um. A maneira como a gente vai agir em qualquer situação, haja como crente. Com sabedoria, com respeito, com dignidade, mesmo dizendo, não vou fazer o que você está pedindo, mas haja com respeito. Então, num caso desse, ela era para dizer, não vou, Ananias. E talvez até dizer lá, olha, eu vou dizer para Pedro, Ananias, se você fizer isso, eu vou dizer para Pedro.
Eu estou lhe dando a chance, meu marido, ela dizendo, de não fazer isso, ou de você confessar para Pedro. Se você não fizer, eu vou. Eu acho que ela estaria certa, na minha opinião. Enfim, tem a maneira certa de agir. Mas com certeza, qualquer... pode ser, no caso, não é para ser submisso nesse caso. Ok, Monique? Ok, obrigada. De nada. Oi. Pronto. Eu, Solange. Tá, e depois tem o Carlos que tinha perguntado aí. Vamos lá, Solange, damas primeiro. Né? E depois, acho que é o Carlos, né, que falou aí. Foi bem rápido, acho que era aí. Mas enfim, vamos lá, dona Solange. Pronto, assim, igrejas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, sabendo da procedência da oferta do dinheiro, tem muitas igrejas sérias que não aceitam a doação, certo? No caso de Ananias e Safira, que mentiram de terem vendido por um preço e ter sido outro. A igreja recebeu, o que é que ficou, o restante do dinheiro que eles mentiram, ficou para onde? Não sei se temos essas respostas. Não temos essas respostas. Eu acho que no caso, não era o caso de vamos devolver a metade que eles deram. Aliás, eu digo metade, mas não sei se foi metade. Pode ter sido 10%, 20%, não importa. Estou usando metade como um padrão aqui X. Mas o que quer que eles... Lógico, vou devolver porque era de um pecador. Não, deu, está dado. Agora, o restante que ficou, que foi a sua pergunta, não sei. A nível legais, se eles tinham filhos, se foi para os filhos, se não foi, não sei o que foi acontecer com o resto do dinheiro. Não tenho a menor ideia. Né? Agora, não dá para saber, né? Até porque entra o aspecto mais histórico ali de como é que acontecia naquela época de herança. E se eles tinham filhos, se não tinham, não sei como é que foi. Né? Mas se fosse acabar parando na igreja, de alguma forma lícita, eu não vejo problema em eles terem aceitado, se chegou até eles licitamente, não sei. Ok? Assim, o Carlos, né, que tinha perguntado, ia fazer algum comentário. Sim, é um comentário em cima do que a Monique falou, né, que não só a mulher não deve se submeter ao homem num caso deste, mas também o contrário, né? Pode ser que tenha vindo a ideia da mulher e o homem foi influenciado pelo pensamento e pela ideia maligna dela. Então, a mulher não pode se submeter ao homem num caso deste, e nem o homem, se for o caso, cair na cilada de um pensamento maligno vindo por parte da mulher e cair, os dois acabarem tramando um plano junto, né? Só mostrar que é de duas vias aí a mão. Com certeza, e isso serve de alerta para todos nós. Interessante. Muitas vezes a cumplicidade, e você sabe que a palavra cumplicidade tem uma conotação muito negativa, de ser cúmplice com o Adão e Eva, exatamente, o que aconteceu lá. Mas sabe que a palavra cumplicidade pode ter uma conotação negativa. Porém, a gente pode usar no sentido neutro, nós somos cúmplices nisso no sentido mais geral. Mas seja como for, o que eu estou querendo dizer? O aspecto de um casal com a cumplicidade no sentido neutro pode facilmente nos levar a absorver coisas que nós não achávamos errado? Pode. Exatamente, Rogério. Adão e Eva, isso mesmo. Mas, enfim, nós podemos facilmente começar a pensar diferente por causa de alguém que está muito próximo a nós, no caso, um cônjuge. Pode. A gente tem que estar muito alerta quanto a isso. Então, é impressionante que isso aí, eu acho que qualquer um de nós pode cair nesse risco de abaixar mais a guarda. Não, eu estou ouvindo minha esposa, que eu confio, eu amo, e ela está dizendo que isso não é errado. Ou o contrário, a mulher com o marido, meu marido disse isso, eu acho que isso não está muito certo não, mas ele está dizendo isso, então... Não, peraí, cheque diante de Deus, se é estranho essa postura, essa opinião, essa coisa que ele vai fazer ou ela vai fazer, ore e diga, Senhor, eu não quero ser conivente com ele. E se for o caso, confronte o seu marido ou a sua esposa. Mas a gente corre um risco de, pela familiaridade, pela comunhão, pelo amor, pelo respeito, etc., etc., começar a ir baixando a guarda. Nós somos altissimamente influenciáveis. Qual é o símbolo por excelência do crente diante de Cristo? Se vocês são minhas o quê? Ovelhas. Ovelha é um animal muito inteligente, muito astuto, não é? Deixar sozinho não sobrevive. Ovelha é um animal que não tem muita inteligência. Interessante, não estou dizendo que todo crente é burro, não estou dizendo isso, né? Não é onde eu estou querendo chegar com a analogia. Não, Danilo, não estou nos chamando de burros, não. Não quero chegar a esse ponto da analogia, não é isso. Mas a ovelha é muito diferente até de animais que são muito astutos
e nem anda em bandos, nem precisa de outros. São astutos, independentes, enfim, não sou psicólogo de animal, enfim, mas a gente sabe disso, pela natureza dos animais. Ovelha não é assim, elas são muito influenciáveis. Então tem um rebanho todo dia ali, a ovelha começa a ir para um canto errado, se brincar vai tudo ir, porque elas não são assim tolinhas nesse sentido. E Cristo nos chama de ovelhas. Por quê? Novamente, a Bíblia diz que nós devemos ser simples, ingênuos, digamos assim, simples, como as pombas e prudentes como as serpentes. Sim, nós devemos ser prudentes, mas por natureza nós somos influenciáveis? Sim. Irmãos, olha, vocês não queiram saber de pessoas que uma vez, você talvez lembre de pessoas que foram firmes na fé um certo dia e quando você vê hoje se afastaram completamente, estão no mundo. É impressionante, a gente fica pasmo, como é que pode? Eu digo isso não para nos apavorar, no sentido de dar insegurança, a gente vai ficar inseguro, será que eu sou crente, e não é nesse sentido. Fiquemos alertas, e isso inclui não sermos influenciados, seja firme naquilo que você sabe que é o certo. Pode vir do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, dos seus pais, do seu cônjuge, seja o que for, mas se for dando uma ideia estranha ao que as escrituras ensinam, não sigamos. Ao invés de ser um tropeço para o outro, seja firme e diga, não está certo isso. Ok? O Kélcio, fazer um comentário, que aqui a gente está tratando no âmbito pessoal, né? O da mulher, uma falha da mulher, a falha do esposo ou da esposa, ou como uma pessoa só, num âmbito pessoal. Mas a gente também tem aquela outra situação da igreja como corpo de Cristo, né? Aquilo que o membro pratica, não necessariamente dentro do prédio, dentro da igreja em si, das paredes da igreja, mas fora dela, que pode contaminar todo o corpo, né? Toda a igreja. E aí essa disciplina estaria dependente de ações do líder da igreja, dos pastores, né? Ok. Então, quero só fazer essa colocação aí, que eu acho que é importante, né? Só isso. Muito bem colocado, o nível aqui foi um nível bem familiar, foi um casal, mas a gente como igreja é um corpo só. E a gente também corre esse risco. Se a igreja teoricamente começasse a rir para um rumo ruim, a gente fosse, não vai junto não. Eu espero que nunca chegue ao ponto da luz do mundo chegar nisso, se Deus quiser morar para nunca acontecer. Mas se a luz do mundo começasse a ir para um rumo estranho, e você fosse vendo, mas é a igreja, eu vou aceitar, a igreja deve estar certa. Não, vai para a Bíblia. Então começa, segura, não solta, não abre mão daquilo que é certo, né? E se for o caso, confronta, e se for o caso, não tem jeito, a igreja toda quer se desviar, saia dela. Mas espero que nunca aconteça isso conosco. Mas enfim, o que você está dizendo é correto. Lembra muito qual foi um personagem bíblico do Antigo Testamento que por causa de um pecado de a nação toda sofreu? Quem foi? Pessoal, vamos ligar essas câmeras, está me dando gasturo. Liga, quem puder, claro, óbvio, né? Não vou exigir, mas se puder ligar as câmeras, eu lhe agradeço. Mas voltando, quem foi esse personagem? Valeu, obrigado, gente. Reação rápida. Legal. Vamos lá. Quem foi esse personagem do Antigo Testamento? Acã. O pecado dele lá, poupando lá as coisas de Jericó. A nação toda sofreu horrível nas batalhas. Enfim, a aplicação para a igreja. Se a igreja tiver problemas que não forem tratados, a igreja toda vai sofrer. É um pouco, né? Lembrando, Kélcio, nesse caso aí, que a disciplina, no caso aí, foi dada por Deus, né? Tirou a vida dos dois do casal, né? O poder de uma disciplina da igreja em si, ninguém não tem esse poder, né? A disciplina não teria esse poder de tirar a vida, né? Tirar a vida não tem não, mas tem de cortar da comunhão, né? Lógico. O que pode representar também a própria vida, né? Não sei. Entendo, vai ter efeitos práticos na vida dela, com certeza. Vai ser grave na vida dela ser cortada da igreja? Vai. Isso a igreja pode fazer, agora tirar a vida, nem pensar. Não pode. Lógico. Viu? Alguém mais? Beleza, bons comentários. Algum comentário mais?
Bom, então a gente pode ir encerrando aqui, são 10h25, mais ou menos a hora de encerrar mesmo, né? Então, eu vou orar e passar a palavra aí para o nosso Danilo, ou o pastor Watson, quem quiser, um dos dois assume aí, para, enfim, abrir para conversa, qualquer coisa, tá bom? Eu vou orar aqui para encerrar a aula em si, depois a gente continua no bate-papo conforme vocês determinarem, Danilo e Watson. Vamos lá. Santo Deus, muito obrigado por essa igreja, pela luz do mundo, agradecemos pela tua palavra, acima de tudo, por esses ensinos, porque tu nos capacita a entendê-la. Eu te peço que tu nos faça discernir cada vez mais a tua verdade, não só discernir, entender com clareza, mas vibrar com ela e viver à luz dela. Eu te peço, não nos deixa nos endurecer o coração, seja de uma forma ou de outra. De jeito nenhum. Livra-nos disso, eu te peço. E nós somos muito fracos, como ovelhas mesmo, de cairmos num erro novo. Mas livra-nos disso. Que nossos entes queridos e nossos irmãos na fé, em termos mais gerais, todos sejam usados por ti para nos abrir os olhos e em vez de nos estimular no nosso pecado, pelo contrário, nos repreender mesmo e nos ajudar a sair do erro, que é o que Ananias e Safira deviam ter feito um com o outro e não fizeram. Mas que tu nos ajude a isso, Senhor Deus, eu te peço. E muito obrigado mais uma vez por essa aula, por cada irmão e cada irmã que está aqui presente. Muito obrigado, em nome de Cristo. Amém, Senhor.